E ainda no Supremo Tribunal Federal, os ministros definem hoje sobre o cabimento dos embargos infringentes na ação penal 470. A sessão começa hoje às 2h30 da tarde, mas antes, aqui no estúdio, a gente recebe a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação. A gente já falou, o plenário deve concluir sobre o cabimento ou não dos embargos. Na prática, o que isso significa? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que nos acompanham. O que os ministros analisam agora é exatamente essa fase preliminar sobre cabimento ou não de recurso. Ou seja, os ministros não estão analisando se as razões recursais elas são ou não procedentes. Então, nesse primeiro momento, é uma análise processual. Ou seja, se ele é cabível, qual o prazo que será apresentado, legitimidade de quem efetivamente alcança essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, no primeiro momento, quando se fala em análise de recurso em qualquer tribunal ou instância superior, se tem duas fases. Uma sobre o juízo de admissibilidade e a outra sobre, necessariamente, a análise do mérito recursal. Então, o fato dos ministros admitirem o cabimento dos embargos infringentes não significa necessariamente alteração da pena ou absolvição. Essa será uma análise posterior, caso esses embargos infringentes sejam efetivamente admitidos. Quem será alcançado com essa decisão da STF, no caso desses embargos serem aceitos? Bom, apenas aqueles que tiveram condenação não unânime, ou seja, por maioria, e então não alcança todos os condenados. E também não alcança todos os crimes, ou seja, só naqueles ilícitos penais que houve condenação e que teve pelo menos 4 votos favoráveis à absolvição. Então, somente nessas situações é que a decisão do Supremo poderá alcançar, caso eles decidam pelo cabimento dos embargos infringentes. Independentemente da decisão que vai ser tomada hoje, doutora, ela vai ter importância não só na ação penal 470. Exatamente, até porque o Supremo é a primeira vez que o plenário da Suprema Corte analisa o cabimento dos embargos infringentes em ação penal originária. Ou seja, esse tema ele já foi discutido pelo Supremo Tribunal Federal, mas em relação a outras classes processuais, como ação direta de inconstitucionalidade, reclamação. No que diz respeito à ação penal, essa é a grande controvérsia. Se eles são ou não cabíveis, o plenário está dividido, por enquanto, é a decisão do ministro Celso de Mello que irá desempatar e a partir dessa decisão se firmará entendimento sobre o cabimento ou não desse recurso em ação penal. Existe uma lei de 90, a Lei 8.038, que não trouxe a previsão dessa classe recursal nas ações penais que tramitam no STJ e no STF, mas o regimento do STF traz a previsão e, por essa razão, há 5 ministros que entendem pelo cabimento e 5 ministros que entendem que não são cabíveis, que eles foram revogados. A decisão saiu hoje à tarde, né, ministro Celso de Mello. Doutora, obrigado pelas suas informações. Até amanhã. Boa tarde.